Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E estende a mão anunciando: explosão de cadáver. Os cadáveres explodem e ele observa a destruição comentando: depois do aprimoramento proporcionado pelo meu talento inato, o alcance da explosão aumentou significativamente e cobre um ângulo de 360 graus, sem pontos cegos. É, simplesmente, uma técnica divina capaz de eliminar cadáveres sem deixar qualquer rastro. Sob essa perspectiva, o poder da explosão lançada no ar pode ser ainda maior. E após explodir mais alguns, ele decide: vamos para a dungeon da mina de Shihai e conferir. E caminhando pelo local ele reflete: depois que o guerreiro esqueleto evoluiu do nível ferro negro para o nível bronze, são necessários 70 pontos de poder mental para invocar cada um, enquanto o meu total de energia mental é de apenas 300. Após a recuperação proporcionada pela meditação da noite passada, invoquei 4 novos guerreiros esqueletos. E o sistema informa: espaço de invocação, 48 de 100, guerreiros esqueletos, 48. E ele afirma: não preciso me apressar. Cedo ou tarde, o espaço de invocação inevitavelmente ficará cheio. E observando o local constata: aquela é a entrada para a mina de Shihai. E um pessoal à frente dele brada: dificuldade normal, falta um jogador para a função de curandeiro. E outro aprégua: dificuldade normal, temos um mago e um curandeiro, precisamos de um cavaleiro. E por último, outro anuncia em voz alta: equipe de elite para a dungeon da mina, dificuldade pesadelo. Temos um cavaleiro, um mago e uma assassina. Precisamos de um curandeiro e um suporte de controle de grupo. O prota passa pelo local. Ele observa a entrada e analisa. Embora não haja dificuldade inferno, mesmo na dificuldade normal, todos os monstros são de elite e se mostram várias vezes mais fortes do que os do lado de fora. A dificuldade pesadelo, por sua vez, tem monstros de elite aprimorados, tornando a dificuldade ainda maior. Para a dificuldade normal, é preciso um tanque, DPS e um curandeiro na equipe. Na pesadelo, são necessárias pelo menos 5 pessoas, idealmente com 2 suportes e 2 DPS na formação. E um cara pergunta: jovem, você é um invocador? Ele utiliza a magia de detecção. O esqueleto então olha para ele, o que faz com que o cara se assuste. E o sistema reporta: devido ao uso de um token de proteção, a magia de detecção não funciona. E um cara sorri convidando: ei jovem, gostaria de se juntar a nós para enfrentar a dungeon? Estamos precisando de um DPS aqui. E o mago ri e comenta: você é um invocador. Invocadores também têm um bom DPS. Quer se juntar a nós? E ele considera: ainda bem que a Ning me deu um token de proteção. Isso certamente me poupou muitos problemas. E um cara declara: somos uma equipe de elite, pronta para completar a dungeon na dificuldade pesadelo. Vamos dividir os itens obtidos igualmente. E ele responde: não há necessidade, obrigado. E o sistema solicita: por favor, confirme se deseja escolher a dificuldade pesadelo. E ele observa confirmando: confirmado. Ele some enquanto o pessoal se espanta. Ele entrou na dungeon sozinho? Ele entrou na dungeon sozinho? E outro questiona: sério? Ele está sozinho, isso é muito imprudente, não? E outro indaga: amigos que usam habilidades de detecção podem compartilhar suas informações? Qual o nível dele? E qual classe? E o outro replica: eu não consegui nenhuma informação. E alguém opina: bem, vamos esperar para ver se ele consegue sair vivo. Talvez ele só quisesse se exibir, e logo voltará correndo como um covarde. E a cena corta para dentro da dungeon. O prota observa, notando: o cheiro de sangue é muito forte. Parece que assim que sairmos dessa área, os monstros nos descobrirão imediatamente. E ele utiliza a detecção, observando o nível do Goblin, que é 14. 800 de força, 400 de agilidade, 200 de espírito e 1000 de constituição, e sua habilidade é um ataque atordoante. E ele conclui: realmente é um monstro de elite aprimorado. Seus atributos são várias vezes maiores do que os de monstros normais. Sua força e constituição são extremamente elevados, indicando que seu poder de ataque e defesa são excepcionais. E avalia: um cavaleiro de nível 14 tem apenas uma constituição de cerca de 300 a 400, completamente incomparável a esses monstros de elite aprimorados. Profissionais comuns não conseguiriam passar da dungeon de nível pesadelo de forma alguma. E ele sai da proteção ponderando: mas em comparação com meus guerreiros esqueletos, as capacidades ofensivas deles são muito baixas. Vamos lá. Os esqueletos começam a atacar, e um Goblin é eliminado, o que lhe rende 4.200 de experiência. E ele calcula: 4.200, 10 vezes mais do que outros monstros do mesmo nível. Em outras palavras, matar um monstro aqui é equivalente a matar 10 lá fora. E ele estende a mão ordenando: vamos lá! E estima:
Leva apenas 1 ou 2 segundos para matar um monstro. Desse modo, a minha velocidade para subir de nível será consideravelmente mais rápida do que o esperado. E ele observa o mapa instruindo: não deixe nenhum canto ou passagem ficar despercebido. E o sistema comunica: Goblin Guardião da Mina de nível 14 eliminado. 4.200 de experiência. Você obteve 5 ossos. E ele mata outro Goblin e obtém 6 peles. Ele começa a subir de nível e percebe: levou 5 minutos, finalmente atingi o nível 11. Após subir de nível, meu poder mental se recuperou completamente. Posso invocar mais 4 guerreiros esqueletos agora. E a cena mostra seus atributos atualizados: 120 de força, 120 de agilidade, espírito em 40 de um máximo de 400 e 120 de constituição. Seu espaço de invocação aumentou para 56 de 110, comportando um total de 56 esqueletos. Seu talento abrangente está no nível 2, e a habilidade de ativar a chama da alma alcançou o nível 11. A invocação de esqueleto também está no nível 11, assim como a explosão de cadáver. Todas as suas outras habilidades também estão no nível 11. E ele explica: depois de subir para o nível 11, a amplificação dos atributos básicos aumentou. Anteriormente, cada nível aumentava a força, agilidade e constituição em 10 pontos, agora este aumento é de 20. Já o poder mental aumentou em 100 pontos. Conforme o nível continuar aumentando, a amplificação dos atributos no futuro será progressivamente maior. E um esqueleto aprimorado surge. É o esqueleto de bronze com 1.700 em atributos base, mais 200 pontos aprimorados. E o Prota observa: os atributos básicos do guerreiro aumentaram em 20 pontos, sendo amplificados em 10 vezes, resultando em um aumento total de 200 pontos. E ele, ao ver que a explosão de cadáver continua no nível 1, questiona-se: por que todas as habilidades foram aprimoradas, mas a explosão de cadáver, que foi aprimorada mais recentemente, ainda está no nível 1? E ele lembra-se dela suspirando e lamentando: se a Ning estivesse aqui, talvez ela soubesse. E o sistema anuncia: a área atual foi limpa. Um berro ecoa. E ele reage: E o sistema identifica: Rei Lobo da Mina, boss de elite, nível 15. O lobão chega. E o Prota analisa: os atributos desse boss já alcançaram um nível impressionante. Parece que os atributos do boss final da dungeon serão ainda mais fortes. Embora seus atributos sejam mais altos do que os dos meus guerreiros esqueletos, infelizmente, para você ainda está sozinho. E estendendo a mão ele comanda: avancem. O lobão solta um rugido e o Prota avalia. Com a constituição dos guerreiros esqueletos, eles podem aguentar o dano do Rei Lobo apenas durante um curto período. E brada: usem a habilidade. Os esqueletos utilizam o ataque frenético, acertando o lobo. E o Prota nota: quanto maior o tamanho do inimigo, mais vantajoso é para a minha legião de guerreiros esqueletos. O lobão solta um rugido, cuspindo sangue, e o Prota examina. O poder de ataque da habilidade é mediano, mas o efeito de repulsão é bom. O lobão tenta fugir e ele ironiza: tentando fugir? E surpreende-se: o boss da dungeon realmente está fugindo? E alerta: isso não está certo, todos voltem. E a cena mostra uma matilha de lobos, lobo selvagem da mina, nível 14. E ele considera: seus atributos não são fortes, mas são muitos, pelo menos 100 deles. E reflete: profissionais comuns, mesmo em um time de 5, não conseguem lidar com tantos lobos selvagens da mina, certo? E afirma: mas sou um necromante, e todos eles são meus pontos de experiência. Ele mata um lobo selvagem, obtendo 2.800 de XP. Além disso, ele obtém mais 3 peles de lobo. E utilizando a explosão de cadáver, as explosões acontecem enquanto ele analisa. Após o aprimoramento do talento, o dano da explosão de cadáver corresponde a 100% da vitalidade do lobo selvagem. O resultado é morte instantânea. Ele começa a ganhar muito XP e muitas peles de lobo. E quando o outro lobão aparece, ele declara: tratamento igualitário, você também deveria experimentar. Uma explosão acontece, o lobão é morto e ele observa um cristal avaliando. Apenas 15.000 pontos de experiência, equivalente a apenas 5 lobos selvagens. A relação custo-benefício é realmente muito baixa. Mas que sorte, os itens obtidos são bastante valiosos. E guardando o cristal, ele instrui: continuem limpando o caminho para baixo, vocês logo deverão encontrar o boss final. E olhando para o lado pondera: no futuro, se eu for para as dungeons de nível infernal sozinho, a experiência obtida deve ser ainda maior. E sombriamente calcula: essa viagem pela dungeon, do começo ao fim, levou um pouco mais de 1 hora. Eu subi de nível mais de uma vez. Com essa eficiência, depois de mais algumas rodadas, é possível chegar ao nível 16, 18, 19
ou o nível que for. E promete: irmã, vamos nos encontrar em breve. E decide: é hora de acordar o grandão. Devo chegar ao nível 12 depois de matar esse cara, certo? Surge então o Goblin Final, nível 16. 3.000 de força, 1.500 de agilidade, 1.500 de espírito e 3.000 de constituição. Habilidades: jato de chamas, varredura e repelir. E o prota constata: de fato, os atributos do boss final são bastante elevados, especialmente a força e a constituição, em comparação com os dos meus esqueletos. O monstro imponente acorda e começa a atacar freneticamente, e o prota utiliza a transferência de dano. Um de seus esqueletos é partido em pedaços, e ele observa: seu ataque fez com que meu número de esqueletos diminuísse em 2. E compreende: agora entendo, meus atributos são muito fracos, com uma constituição de apenas 120 pontos. Minha defesa é muito fraca contra o Rei Goblin com 3.000 pontos de força. Naturalmente, o dano transferido será maior do que o dano que meus esqueletos suportam. E mexendo no cabelo admite: parece que eu mesmo sou o ponto fraco. De agora em diante, preciso focar em fortalecer minha constituição. O boss final ataca o esqueleto e o prota reflete. Parece que um guerreiro esqueleto não consegue enfrentar diretamente o boss em termos de força. Ele invoca todos os esqueletos declarando: no entanto, tenho um exército inteiro de guerreiros esqueletos ao meu lado. E avisa: se continuar assim, ele vai ser esmagado pelo meu exército de esqueletos. E o bichão pula. Uma aura verde começa a irradiar do corpo dele e ele cai no chão, desencadeando uma onda de choque. E o prota constata: essa habilidade é muito mais poderosa do que o rugido do Rei Lobo. E o bichão começa a liberar o sopro de fogo. E o prota, assustado, grita: volte ao espaço de invocação. E decide: eu preciso interromper essa habilidade. E então, os esqueletos aparecem novamente, enquanto ele utiliza a chama da alma, perdendo 40 de poder espiritual e acertando o bichão, enquanto avalia: eu não tenho muito espírito restante, eu preciso derrotá-lo logo. Os esqueletos atacam o bichão, enquanto o prota percebe: consegui. E o sistema anuncia: Rei Goblin morto, mais 40.000 de experiência. E ele obteve 2 itens de nível bronze, a espada de Goblin e o manto da sabedoria, além de um núcleo do Rei Goblin. E comemora: eu finalmente cheguei ao nível 12. Graças a Deus, meu espírito foi restaurado ao subir de nível, porque eu tinha acabado de gastá-lo todo. Está na hora de sair da dungeon. E colocando o manto, ele reflete: mesmo que necromante seja considerado uma profissão mágica, as minhas habilidades são bem diferentes das de um mago. A diminuição de recarga do manto não é muito útil para mim. Pelo menos meu espírito e meu atributo físico aumentam em 10, nada mal. E observando o núcleo, calcula: esse núcleo vale uns 10.000, é o preço de 2 equipamentos. As recompensas dessa dungeon são boas demais. E, invocando os esqueletos, ele considera: depois de subir de nível e ter meu espírito restaurado, eu posso invocar 4 esqueletos novamente. E o sistema informa: invocar guerreiros esqueletos nível 12 gasta 110 de espírito. Espaço de invocação: 60 de 110. Guerreiros esqueletos: 60. Espírito: 510. E ele determina: é hora de sair daqui. E comanda: retornar. E a cena mostra o lado de fora. E alguém brada: ele saiu. Eu não acredito que ele voltou vivo. Olha para essas roupas que ele está usando. Não é o manto da sabedoria? Não me diga que ele realmente concluiu a dungeon sozinho? E outro, surpreso, indaga: sério? É mesmo o manto da sabedoria. Inimaginável. Quem pensaria que um jovem poderia concluir uma dungeon sozinho? E ele passa pelo pessoal refletindo: a recarga da dungeon é de 12 horas, mas caçar animais selvagens dá muito pouca experiência. Matar 10 deles não vale nem a experiência de um monstro da dungeon. Eu só vou esperar que a dungeon abra de novo, e usar esse tempo para meditar e recuperar meu poder espiritual. Ele se senta debaixo de uma árvore ponderando: na dungeon, recentemente eu descobri a minha maior fraqueza, e entendi como as minhas habilidades funcionam. E analisa: se eu puder utilizar a explosão de cadáver corretamente, é uma habilidade incrível. Já a chama da alma não só pode interromper uma habilidade inimiga, mas também ignora a defesa do inimigo. Um chefe de nível pesadelo não vai conseguir lutar efetivamente contra isso. E 12 horas depois, ele abre os olhos constatando: eu posso invocar 4 guerreiros esqueletos novamente. E olhando para o pessoal, ele observa: essas pessoas geralmente se reúnem fora da selva, então devem ser bem experientes. E lembrando da garota, ele se questiona: mas aquela garota, o que está havendo? Ele observa o local e a cena mostra um cara irritado, protestando: a guilda dinastia não está sendo muito injusta? O que lhes dá o direito de nos impedir de entrar na dungeon? E outro secunda: isso mesmo. Não é como se a dungeon fosse propriedade da sua guilda. Nossa entrada na dungeon não vai afetar vocês.
E o cara da guilda afirma: o nosso líder de guilda está completando uma missão dentro da dungeon. Ninguém pode entrar até que ele saia. E outro desdenha: ah, até parece. A guilda dinastia só está abusando do poder. E o cara da guilda ataca bradando: cale a boca! Ele joga o cara para trás e o outro, horrorizado, questiona: oh, ele está morto! Como você pôde matá-lo? E uma mulher mais atrás do cara friamente retruca: e daí que matamos um homem? E o outro, sombriamente, replica: se tiver coragem, então venha para se vingar. Vamos te esperar de braços abertos. O cara se irrita, sem poder fazer nada, enquanto o prota pergunta: o que está havendo? E o outro cogita: ele é o cara que fez a dungeon sozinho? E explica: é assim. A guilda dinastia precisa do núcleo do Rei Goblin, mas a taxa de drop é muito baixa. Ele só é dropado no nível pesadelo e só aparece uma vez a cada 100 dias. Hoje deve ser o 100º dia desde o último drop. É por isso que ele está agindo dessa forma. Agora, o líder da guilda está matando os monstros lá dentro e não deixa mais ninguém entrar. E estendendo a mão para o prota, ele esclarece: a missão de conseguir o núcleo do Rei Goblin foi criada pela guilda dinastia, mas até agora ninguém a concluiu. Mas que piada! O núcleo do Rei Goblin vale pelo menos 30 mil. Colocar 10 mil como recompensa é uma piada. Só um otário venderia para eles a esse preço. E o prota reflete: oh, mas que coincidência! E olha para o cara indagando: qual é a utilidade desse núcleo? E o cara informa: ele pode ser transformado em um anel de Rei Goblin. Todos os atributos aumentam em 10, e o nível de todas as habilidades aumenta em 1. Pode ser usado desde o nível 15, e é o acessório mais forte disponível até o nível 40. E o prota avalia: mas que anel poderoso! Para um novato, parece um acessório praticamente roubado para se possuir. E o cara estende a mão, complementando: ele disse que o líder da guilda dinastia está querendo ir para a academia Xiajing. É por isso que ele quer tanto esse anel. A guilda deles não tem falta de alquimistas e já coletou todos os materiais necessários. Tudo o que eles precisam agora é de um núcleo do Rei Goblin. O prota parte em direção a eles, concluindo: seja o que for, eles estão atrapalhando a minha subida de nível. E o cara estende a mão, alertando: ei, o que você está fazendo? Rápido, volte! Não podemos enfrentar a guilda dinastia. Você vai morrer! E o guarda rosna: uma pessoa sem guilda se atreve a nos confrontar? Nem sequer pense em aparecer na nossa frente da próxima vez, entendeu? E olhando para o prota, provoca: você veio morrer também? O prota se aproxima e sombriamente ordena: cai fora! Você está bloqueando o caminho. E o guarda chuta o cara morto vociferando: seu merdinha, você tem problemas na cabeça? Você sabe com quem está falando? E o prota, novamente, reitera: cai fora. E o cara observa o nível do prota, 12, comentando: parece que você é um novato de nível 12 que não entende o recado. Você pode muito bem matar monstros aqui fora. Por que precisaria entrar na dungeon? Necromante? Que tipo de profissão é essa? E um cara grita: volte logo! A guilda dinastia não dá ouvidos à razão e não hesita em matar. E o guarda sombrio questiona-se: por que o olhar desse pirralho me deixa nervoso? Por que ele não está assustado? E preparando para atacar, brada: preste atenção, você vai morrer. Mais um passo e eu te mato. O pessoal da guilda fica sombrio, se preparando, enquanto o outro comanda: matem-no. Um mago de nível 25 prepara para atacar, vangloriando-se: um Zé Ninguém nível 12 como você não vai conseguir quebrar meu escudo, nem mesmo se eu ficar parado e te deixar bater nele. O esqueleto acerta um ataque no escudo, rachando-o. E o cara pondera: que tipo de criatura invocada é essa? Por que ele é tão forte? O meu escudo deveria aguentar pelo menos 5 golpes de um profissional de mesmo nível. Agora, no máximo, ele aguentará apenas mais um ataque. E o esqueleto utiliza o golpe furioso, enquanto o cara constata, apavorado: não, se esse ataque acertar, o meu escudo vai quebrar. Eu vou morrer. Ele, então, utiliza a habilidade Anel de Repulsão de Fogo. O esqueleto é jogado para longe, e o pessoal se assusta, incitando: o que estão fazendo? Ataquem rápido. E percebe, aliviado: ah, eu sobrevivi. E alguém ataca, praguejando: seu pirralho arrogante, eu vou destruir todas as suas invocações nojentas. Ele é jogado para trás e berra: hã? Eu sou um cavaleiro! Como isso é possível? E o esqueletão parte para cima, enquanto o cara berra: matem o invocador! Se o matarmos, essas coisas vão desaparecer. E o arqueiro prepara 3 flechas sentenciando: já que você ousa desafiar a guilda dinastia, você deve estar preparado para morrer. A mulher prepara 3 flechas também. Eles atacam. E um cara alerta: cuidado, desvie. E ele invoca mais 2 esqueletos ordenando: apareçam.
Os esqueletos o defendem e os arqueiros se assustam, exclamando surpresos. O quê? Os esqueletos partem para cima deles e ele indaga incrédulo. Hã? Ele pode invocar mais de um? E suplica. Ah, ganhe-me tempo. Ele começa a utilizar a habilidade dança da serpente de fogo, enquanto alguém adverte, alarmado. Ah, não! Essa é a habilidade exclusiva de um mago nível 20. Apenas 1 em cada 3 magos consegue aprender essa habilidade. Essa é a habilidade de ataque mais forte dos magos de nível 20. Ele está em perigo. E o prota não demonstra reação, invocando mais esqueletos, enquanto o mago sorri e afirma, confiante, ele deve estar morto agora. A chama se espalha pelo local e os esqueletos partem para cima, enquanto o cara se desespera. Por que ainda há tantos? E Sombrio constata, eles nos excederam em número. E ele levanta o cajado, bradando, todo mundo em formação, ataquem! A habilidade dele dá um impulso que melhora a força, agilidade, espírito, velocidade e resistência. E esboça um sorriso, convocando. Suporte suas bênçãos. O suporte começa a abençoar o pessoal, enquanto ele raciocina. A nossa guilda é extremamente experiente e sabe como trabalhar em conjunto. A guilda Dinastia é invencível. E o prota ordena. Vocês se afastem. E o cara, boquiaberto, concorda. Está bem. E ele começa a canalizar o poder, proferindo. Chama da alma. Ele acerta o arqueiro e a maga tenta utilizar a cura, e alguém observa. Como esperado da guilda Dinastia. Os curandeiros deles são muito bons. E a mulher fica sombria, assustando-se ao constatar. Ó, ele está morto. O cara começa a cair, enquanto o líder brada. O quê? E questiona-se. A nossa guilda será realmente exterminada por uma única pessoa? E o prota ordena. Todos, ataquem-nos juntos. E o cara doidão grita. Escudo! E os esqueletos utilizam os golpes furiosos, enquanto o tanker avisa. Eu não posso aguentar por muito mais tempo. E o líder fica sombrio, clamando. Alguém ajude-o! Onde estão os suportes? As bênçãos? O escudo do cara é partido e ele é pego pela chama azul enquanto implora. Suporte, me ajude! E o líder constata. Acabou. A nossa formação está quebrada. E assustado, estende a mão, cogitando enquanto ordena. Corram! Este desgraçado não é um humano. E o esqueletão levanta a espada, enquanto o prota declara. Não há para onde escapar. E utiliza a habilidade Explosão de Cadáver. As explosões começam e ele reflete. A vida de um cavaleiro é uma das melhores entre as profissões. Então, se o dano for 100% da vida deles, não restará mais ninguém vivo. E o cara estende a mão para o líder, gemendo, enquanto o líder fica completamente assustado, tentando fugir e cai de bunda no chão, desesperando-se. Não. As explosões acontecem e o prota passa por elas, adentrando o portal e utilizando a explosão de cadáver para finalizar. A cena corta para alguns momentos depois, onde alguém comenta. Todos eles morreram assim? Não sobrou mais nada, nem mesmo os cadáveres. Isso é aniquilação completa. Eu não posso dizer mais nada. E o outro afirma. A guilda Dinastia não vai deixar isso barato. O que devemos fazer? E um dos figurantes estende a mão sugerindo. Conhecendo-os bem, eles definitivamente vão nos pegar e matar um por um. Que tal sairmos daqui agora? Os membros da guilda deles estão todos mortos mesmo. Ninguém vai poder nos achar. E meia hora depois, um cara sai da dungeon comentando. Eu ainda não consegui o núcleo do Rei Goblin. E ao observar o lado de fora, a garota anuncia. Líder da guilda, não há ninguém aqui. E o líder pergunta, onde Zaldi e o resto estão? E indaga, as outras pessoas. Todos eles desapareceram e ordena, mande uma mensagem se eles estiverem por perto. Eles definitivamente vão responder. E especula, o que está havendo? O Zaldi nos deixou aqui? E Sombrio, conclui. Com certeza algo está errado. E raciocina. Com as habilidades de Zaldi, eles devem ser os mais fortes nessa área. Há sequer a possibilidade de eles serem mortos? Se houve uma batalha aqui, então por que não há nenhum traço? E se virando, decide. Pode ser perigoso aqui. Vamos embora primeiro. E uma hora depois, é mostrado o prota dentro da dungeon. Ele mata o Rei Goblin novamente e pega um livro, refletindo. Parece que o núcleo do Rei Goblin não dropou do chefe de novo. Eu vou esperar até chegar à Academia Xiajing e achar um alquimista antes de fazer o Anel do Rei Goblin. Este livro é o Livro Mágico do Rei Goblin. Aumenta o espírito em mais 10 pontos, o físico em mais 10 pontos, e o poder de ataque mágico aumenta em 3%. Só pode ser usado acima do nível 12, e ele avalia. Esse livro mágico é bem útil. É bom para a chama da alma e a explosão de cadáver, mas é inútil para os guerreiros esqueletos. E o prota upa para o nível 13, calculando. Os pontos de experiência estão começando a ficar mais difíceis de juntar. Eu não vou chegar ao nível 14 na próxima dungeon.
Se eu quiser chegar ao nível 15, eu vou ter que fazer essa dungeon mais umas 3 vezes. Se eu considerar o tempo, no máximo eu posso fazer a dungeon mais 5 vezes e alcançar o nível 16. E saindo considera. É um pouco abaixo do que eu queria, mas deve ser o suficiente para entrar na Academia Xiajing. Teleporte. E no lado de fora, observa. Todo mundo vazou. Acho que é de se esperar. Ir embora foi a melhor opção para eles. A dungeon está em recarga de novo. Vou voltar amanhã. E a cena corta para o próximo dia. É mostrada a Xia Xue, maga elemental de nível 10. E ela, assustada, reflete. Eu finalmente cheguei ao nível 10 e posso desafiar a Dungeon Mina Shihai. E reconhece, é o Lin Moyu. Ele é o único nesse lugar que pode invocar esse tipo de criatura, um necromante. Ele vai entrar sozinho? E considera. Eu não acredito que ele já pode fazer isso sozinho, mas eu também sou uma maga elemental rara. Vai ser fácil para mim encontrar uma equipe. E afirma, eu não vou perder para você. E a cena corta para 45 minutos depois. Ele calcula, depois de subir de nível e usar meditação para recuperar meu espírito, o meu exército de esqueletos agora conta com 72 unidades. E estende a mão, convocando. É hora de acordar. Ele acaba com o Rei Goblin facilmente e ganha o arco longo do Rei Goblin, comentando. Ah, não fique tão irritado. Eu vou embora depois de mais algumas tentativas. De qualquer forma, você é um monstro feito para ser morto, então não é surpresa, né? E ser morto por mim é mais rápido e menos tortuoso para você. Na verdade, eu não quero te matar, mas eu não tenho escolha, já que quero subir de nível. Ele chega a 80% do nível 13. E 12 horas depois, ele ri maleficamente, anunciando. Eu voltei. Não se assuste, só mais 3 vezes. Nós já nos conhecemos bem, não acha? Ele mata novamente o Rei Goblin e ganha o Cetro do Rei Goblin, que aumenta o espírito em 10 pontos, a força em 10 pontos, e o poder de ataque mágico aumenta em 3%. Pode ser usado acima do nível 12, e ele chega ao nível 14, 60%. E a cena corta para o lado de fora, onde ele se senta, avaliando. Eu tenho 76 guerreiros esqueletos agora, e o total dos meus atributos aumentou para 2.300. Mas que pena que eu não possa melhorar as habilidades dos esqueletos. E alguém chega anunciando. Lin Moyu, é a Xia Xue. E ele observa. Ah, ela acabou de sair da dungeon? E ela pergunta. Lin Moyu, qual é o seu nível agora? E ele responde, 14. E ela, assustada, espanta-se. O quê? Nível 14? Como você é tão rápido? E constata. A minha equipe está tão exausta depois de fazer a dungeon 2 vezes e nós mal chegamos ao nível 11. E contesta, mesmo que você possa fazer a dungeon sozinho, não tem como seu nível subir tão rápido. E recorda, na dungeon inicial ele era nível 7 e eu era nível 5. Como agora eu sou nível 11 e ele 14, a diferença em níveis está ficando ainda maior. E se vira, declarando, eu não vou perder para você. E ele indaga, ela não acabou de sair? Por que ela está procurando por outra equipe para entrar de novo? Não me diga que ela não tem que lidar com os tempos de recargas. E 1 hora depois, ela olha para o Prota, completamente esbaforida e irritada. Anuncia, maga elemental nível 11 procurando por uma equipe. E resolve, uma vez não é o suficiente, eu preciso fazer mais. E o Prota observa. Oh, ela é competitiva demais. Eu não encontro oportunidade para perguntar. E 1 hora depois, ela cai ao chão, insistindo. Eu não vou perder para você. E ele começa. Você? E alguém anuncia, fazendo a Dungeon Shihai. Nos falta um mago aqui. E ela responde. Eufórica. Aqui! Eu sou uma maga elemental nível 11. E a cena corta para meia hora depois. Ela cai ao chão, cerrando os dentes de raiva e desabafa. Ah, eu estou exausta. Eu finalmente estou no nível 12. Eu vou te alcançar logo. E ele olha para ela perguntando. Você está cansada? E ela confirma. Claro, eu não quero nem mover mais um dedo. E ele pergunta. Por quê? E ela, enraivecida, explode. Por quê? Você ainda tem a cara de pau de perguntar? Depois de viver na sua sombra por tantos anos, eu definitivamente vou te ultrapassar dessa vez. E o Prota, incrédulo, toca o rosto, indagando. Só por isso? E reflete. Se eu soubesse disso antes, eu teria dado o primeiro lugar para ela. E ela olha para o alto, explicando. Claro que não é só isso. Eu quero entrar na Academia Xiajing também. Você também não quer ir para lá? Você deve entender. E ele recorda. Você tem que ser pelo menos nível 15 para fazer o teste para a Academia Xiajing e nível 16, para ter mais chances. Na velocidade atual dela, chegar ao nível 15 vai ser difícil. E aconselha. Você deveria fazer o nível pesadelo. Você vai subir mais rápido dessa forma. E ela retruca. Você está brincando?
Equipes de elite são difíceis de se juntar porque eles só querem profissionais de nível 16 a 17. Eu sou só nível 12, então ninguém me quer. É por isso que eu só posso fazer o nível normal. Não deve ser difícil chegar ao nível 14 se eu der duro. Chegar ao nível 15 não deve ser impossível. E ele sombriamente questiona: como você consegue ignorar o tempo de recarga da dungeon? E ela surpreende-se: você não sabe? E provoca: ah, então afinal tem algo que você não saiba. E radiante, brinca: se você pedir com jeitinho, eu te conto. O prota fica sombrio, porque ele é chá de alfa, e não responde. E ela, perdendo a paciência, bufa: ah, mas que cara chato! Você não sabe nem entrar na brincadeira. E estende o objeto, explicando: dizem que os pensamentos de um mago são os mais lúcidos, mas você está sendo um idiota. Aqui. Esse é um item de recarga. É o item que me deixa reiniciar a recarga da dungeon. Ele pega o item que é o talismã de recarga iniciante. Possui 3 de 10 usos disponíveis. Introdução. Pode reduzir o tempo de recarga da dungeon. Efetivo em dungeons acima do nível 20. E ele constata: então existe algo assim. E ela pergunta: você entende agora? E ele pergunta: isso é caro? E ela responde: deve ser um pouco. O meu pai pareceu bem triste quando me deu isso. E ele conclui: parece que eu não vou poder usar esse talismã. E ela irrita-se, desabafando: mas eu tenho que usar todas as 7 chances em 2 dias. Além das minhas próprias recargas, eu preciso fazer a dungeon pelo menos mais 9 vezes até chegar ao nível 15. Meu Deus, eu estou exausta. E ele a observa, propondo: posso formar um time com você, assim você pode chegar ao nível 15 sem fazer nada. E ela arregala os olhos, indagando-se: por que eu esqueci que esse cara pode concluir a dungeon sozinho? Ah, mas a experiência de 2 pessoas fazendo a dungeon... Além disso, eu não preciso fazer nada. Mas se eu fizer isso, não significa que eu nunca vou conseguir chegar num nível maior que ele? E sorri, concordando: está bem, vou aceitar a oferta. Vamos formar uma equipe e compartilhar o talismã de recarga. E conclui: eu não vou poder alcançá-lo se eu não o seguir de perto. Da próxima vez eu definitivamente vou ultrapassá-lo. E ele instrui: você deve descansar agora. Nós vamos começar em 2 horas. E ela se espreguiça, concordando: entendi. Eu vou dormir um pouco. E ele recupera o espírito. E a cena corta para 2 horas depois e ela adentra a dungeon junto com ele, comentando: 2 horas se passaram rapidinho. Ele utiliza o talismã, a dungeon recarrega, e ela, alarmada, questiona: espera, você escolheu a dificuldade pesadelo? E ao adentrar, chocada, constata: os atributos dos monstros são tão altos. Claramente é uma dificuldade pesadelo. Lin Moyu, você escolheu o nível errado. E ele sai, instruindo: fique perto de mim. E ela, apavorada, grita: Lin Moyu, você está maluco? Nós vamos morrer. E amedrontada receia: mas com certeza ele vai rir de mim se eu fugir agora. E ele provoca: anda logo, não me diga que você está assustada. E ela se irrita, rebatendo: sem chance. E a cena mostra os esqueletos lutando enquanto ela nota: os monstros não estão causando dano nos esqueletos dele? Ele sai correndo e ela o segue, indagando-se: o que exatamente o Lin Moyu está fazendo? E ela fica sombria, completamente assustada com o lobo, identificando: esse é o lobo de nível pesadelo, ele tem o dobro do tamanho normal. O prota usa uma habilidade, lançando o bichão para cima e proclama: explosão de cadáver. E avalia: é uma perda de tempo lutar como antes. Usar a explosão de cadáver para matá-los rapidamente vai poupar-me muito tempo. Ela começa a ganhar XP e, espantada, percebe: ai, minha experiência subiu instantaneamente em 30%. E boquiaberta, indaga: o que diabos é isso? Você pode só fazer a dungeon assim? E observando o lobo, ela, incrédula, questiona: morreu? Assim? E compara: a minha equipe de 3 pessoas sofreu por 20 minutos só para matar o Rei Lobo, mas ele morreu em menos de 1 minuto aqui. E ele levanta a mão incitando: vamos! E ela, assombrada, questiona: Lin Moyu, você está fazendo o nível pesadelo esse tempo todo? E, assombrada, reflete: se eu não tivesse visto pessoalmente, eu nunca acreditaria. Um profissional abaixo do nível 20 concluindo uma dungeon nível pesadelo sozinho? E seguindo-o pergunta: você esteve fazendo isso desde o nível 10? E ele confirma: sim. E ela, assustada e chocada, observa: não faz nem 10 minutos que nós entramos na dungeon e já estamos encarando o chefe final. As minhas equipes anteriores precisavam de pelo menos 1 hora para chegar até o fim. E chocada, constata: o chefe final também morreu em um golpe. É mostrada a explosão e o prota sobe de nível, chegando ao nível 15. E ela espanta-se: você subiu de nível de novo? Para o nível 15? E ela, ainda no nível 12, 70%, lamenta: a diferença entre nós está ficando ainda maior.
E o sistema anuncia: Rei Goblin morto. Drop. Arma nível bronze, espada longa do Rei Goblin, e foi obtido o núcleo do monstro de nível baixo. Ela comenta: uma espada longa? Pena que não é um cetro. E ele pergunta: você quer um cetro? E ela confirma com entusiasmo: sim, o cetro do Rei Goblin é a arma de mago mais forte antes do nível 20. Mesmo que existam alguns no mercado de troca, eu não quero pedir dinheiro para o meu pai. Ele joga para ela pega o cetro enquanto ele oferece. Fique com isso. E ela agradece e indaga: ah, obrigado. Por que você não o usa? E ele mostra o livro explicando: eu tenho isso. Eu também não gosto de cetros. E ela nota: eu nunca ouvi usar o livro mágico. Talvez seja um item muito insignificante para usar. Ele observa o seu status. Nível 15, 8%. Força 200. Agilidade 200. Espírito 800. E físico 200. Analisando. Como esperado, juntar os monstros e usar a explosão de cadáver é o método mais rápido. Considerando o objetivo de Xia Shui, poderei repetir esse processo mais 5 vezes e poderei subir até o nível 16, mesmo dividindo a experiência. E o prota já tem 84 esqueletos dos 150 que ele pode usar. E se abaixando, toca no monstro, murmurando: desculpe, mas você vai ter que morrer mais umas 5 vezes. E ela chega perto indagando: por que você está falando com o chefe? Não é como se ele fosse entender. E o prota responde: eu só quero falar, não importa se ele entende ou não. E ela estranha: quem pediria desculpa para o chefe tão seriamente? Ele não está aqui só para que nós o matemos? E maravilhada, sussurra: que cara estranho, mas ele é meio fofo. E ele olha para trás, sugerindo: vamos sair e continuar. E ela chega perto, concordando: está bem, vamos. E chegando no lado de fora, ele já clica novamente. Ela obtém um cristal na segunda conclusão, e eles continuam fazendo a terceira, a quarta e a quinta. Ela chega ao nível 14, 20%, comentando: nós ainda temos um dia e meio antes do grande exame, e podemos fazer a dungeon mais 2 vezes. Se eu chegar ao nível 15, vai ser fácil passar no exame. Lin idiota, você também vai subir de nível de novo. E ele está no nível 15, com 85% confirmando: sim. E ela estende a mão, perguntando: por que você tenta se tornar o campeão? E ele indaga: campeão do quê? E ela explica: você vai ganhar um monte de pontos por se tornar o campeão, e isso é extremamente útil na Academia Xia Jing. E a coisa mais importante é que você ganha a chance de entrar no Seminário da Criação. E ele pergunta: Seminário de Criação? E ela relata: eu ouvi do meu pai que esse seminário é o melhor de todos no nosso país. Se a Academia Xia Jing está cheia de elites, então o seminário está cheio de talentos no pico do poder. Eu ouvi falar que o Sr. Su Qiangjin está nele e ele é o único da cidade Shihai. E alegremente ela olha para ele, declarando: eu acho que você tem a chance de ser o segundo. Se você entrar, aposto que o diretor Lu vai sorrir até nos sonhos. E maravilha-se, o método de conclusão desse cara é algo jamais visto antes. Se não for ele, quem mais poderia entrar no seminário? E ele determina-se: minha irmã está na Academia Xia Jing, então eu tenho que entrar. Se houver uma chance de entrar no seminário, vou tentar. E ela aponta: aquele não é o Gao Yang? E a cena mostra o Gao Yang, cavaleiro nível 11. E ela comenta: ele está no nível 11. Que pena. Ele é um cavaleiro e o nível atual dele não é suficiente para tancar. Uma equipe de nível normal precisaria de pelo menos um cavaleiro nível 13. E o cara resmunga: oh, sai daqui, não me incomode. E o prota decide: traga-o junto. E ela concorda: oh, está bem. E a cena corta para um gordão que esbraveja: o seu cérebro caiu da cabeça? Por que diabos você pensou em restringir as dungeons? Você acha que o país e a associação são só de decoração? Se você quer morrer, não afunde a guilda com você. E tocando o rosto, ele fecha os olhos, instruindo: fique na guilda e não vá a lugar algum por enquanto. De qualquer forma, você é nível 16, então você deveria esperar o começo do exame. E o rapaz pergunta: então o que nós fazemos sobre Zhao Ji e o resto? E o gordão informa: eu já mandei gente investigar, você não precisa mais se preocupar. Para essa pessoa conseguir fazer várias pessoas desaparecerem sem vestígio, a força dele é muito maior do que você imagina. E ri internamente divertindo-se. Então há alguém que ousa confrontar a guilda dinastia? Ele se vira e brada: Moyu Xiaxue! E todo bobo comenta: vocês dois estão... E ela se irrita rosnando: cale a boca ou vou rasgá-la. E ele sorri pacificando: eu estava brincando, então não fique zangada. E ela se vira, propondo: não procure mais nenhuma equipe, venha conosco assim que nosso tempo de espera terminar. Nós definitivamente faremos você chegar ao nível 12 antes do exame. E o Gao Yang chora, completamente alegre e rompendo: sério? Vocês dois são meus salvadores.
A academia que almejo só precisa de nível 12, e ela adverte: se você continuar agindo assim, não iremos mais te ajudar. E ele abaixa a cabeça, assegurando: não se preocupe, senhorita Xia, vou ouvir e seguir todas as suas ordens. Se você me mandar para o leste, eu definitivamente irei para o leste. Se você me pedir para me fingir de morto, eu definitivamente o farei. E ela se irrita, formando uma labareda, e então vocifera: cale a sua boca. E ele, sério, afirma: eu obedecerei, mas quanto tempo mais até a recarga reiniciar? E ela, desfazendo a chama, responde: 10 horas. E o Gao Yang cumprimenta, sugerindo: tudo bem, então descanse primeiro, eu vou caçar alguns outros monstros. O prota não responde, e ele mesmo assim acrescenta: tudo bem, Moyu, estou torcendo por você. Mais cedo ou mais tarde você terá Xia. Ele é interrompido pela labareda e sai correndo feito um doido, e ela, irritada, cora, resmungando: aquele Gao Yang é tão chato, ele merece. E o prota explica: ele só gosta de provocar. E a cena corta para 10 horas depois. Eles adentram enquanto o Gao Yang alerta: chefe Lin! Senhorita Xia, vocês escolheram a dificuldade errada. Por que a dificuldade pesadelo? E ela ordena: não faça tantas perguntas, apenas nos siga em silêncio. E ele, assustado, estende a mão enquanto ela reflete: finalmente parece que não vai ser só eu que vou reagir dessa forma. E ele fica perto dela enquanto ela questiona: por que você está tão perto de mim? E ele justifica: essa é a dificuldade pesadelo. Eu vou morrer se levar um arranhão. E ela retruca: mas você é um cavaleiro. E a cena mostra o prota acabando com tudo e entoando: explosão de cadáver. E o Gao Yang irrita-se, esbravejando: esse é o chefe da dificuldade pesadelo? Ele morreu assim? Um chefe que mesmo um grupo de 10 acharia difícil de derrotar? E ela minimiza: não é nada de surpreendente. E o Gao Yang se ajoelha aos pés do prota suplicando: chefe Li, por favor, me leve junto quando você fizer outras dungeons no futuro. E ela repreende: você pode pelo menos agir como um cavaleiro e ter algum pingo de honra em vez de se comportar assim? E ele, irritado, contesta: qual é o sentido de agir como um cavaleiro com o chefe por perto? O que um cavaleiro deveria fazer? E o prota concede: me solte, eu o levarei junto no futuro. E calcula: mais uma dungeon e chegarei ao nível 16. Xia Xue chegará ao nível 15 e Gao Yang também chegará ao nível 12. E o Gao Yang vibra: você é o melhor. E o prota antecipa: depois disso será o exame. E a cena corta para a muralha da cidade onde o diretor pondera: as crianças devem estar voltando, certo? E uma velha comenta: amanhã já é o exame. Eu me pergunto como as coisas vão acabar. E um velho ao lado informa: velho Lu, ouvi dizer que os 2 gênios da nossa escola almejam ir para a academia Xiajing. E o diretor confirma: sim, Lin Moyu e Xia Xue vão tentar ir para a academia Xiajing. De acordo com o padrão do ano anterior, apenas aqueles no nível 15 terão uma chance maior, e aqueles no nível 16 com certeza entrarão. É difícil, o nível 15 está bom, mas acho que chegar ao nível 16 é muito difícil. Na cidade de Shihai, além de Su Qianxin, apenas a irmã de Lin Moyu atingiu o nível 16. E considera: um é irmão de Lin Mohan, e o outro é o orgulho da família Xia. Talvez os 2 realizem milagres. E o velho boca aberta avisa: alguém está vindo. E a cena mostra Xu Zhan, o espadachim nível 12. E o velho constata: alguém da nossa escola. Nível 12, nada mal, como esperado de um dos talentos da minha escola. E a cena mostra outra estudante. Ela é Wu Min, a arqueira Olho de Águia, nível 13. E o diretor anuncia: Wu Min da nossa escola também está aqui. E o velho observa: ela está no nível 13, um nível acima do seu aluno. E a velha argumenta: níveis não determinam tudo. O mais importante é o resultado do exame. E o diretor ironiza internamente: esses 2 velhos tentando se gabar, mas todos são iguais, ninguém acima do nível 14 apareceu até agora. E questiona: Xia Xue, Lin Moyu, Gao Yang, por que eles ainda não retornaram? Os 3 deveriam estar aqui. Não me diga que algo aconteceu com eles? E a cena mostra os 3 chegando. E o diretor celebra: eles estão aqui, eles finalmente chegaram. E alivia-se: que bom que voltaram sãos e salvos. Eu me pergunto quais são seus níveis. E ele observa: Gao Yang, Cavaleiro da Espada e Escudo, nível 12. Xia Xue, Maga Elemental, nível 15. E a velha espanta-se: aquela garota realmente alcançou o nível 15. E o diretor calcula: o que significa que ela tem 80% de chance de entrar na academia Xiajing. E o velho toca nas costas do diretor parabenizando: velho Lu, você deve estar muito orgulhoso agora. E eles observam: Lin Moyu, Necromante, nível 16. E a velha surpreende-se: o quê? Nível 16? Ele está um nível acima da Xia Xue, isso é loucura! E o velho deduz: eles devem ter feito dungeons sem parar. Olhem para as armas deles. A espada e o escudo na mão de Gao Yang e o cetro de Xia Xue são ambas armas do Rei Goblin. As taxas de drop são extremamente baixas, então é quase impossível obter armas do mesmo conjunto.
Parece que eles se esforçaram bastante. E o diretor toca nas costas do Gao Yang, instruindo: vocês podem entrar no ônibus primeiro. Vamos levá-los de volta para a escola assim que todos estiverem reunidos. E o Gao Yang confirma: sim, diretor. E o diretor máquina: desta vez podemos finalmente nos vingar daqueles velhos desgraçados. E sorri, aconselhando: descansem bem hoje. Amanhã nós nos reuniremos na escola e iremos juntos para o local do exame. E o prota conclui: já que atingi o nível 16, estou confiante de que posso ser aceito na academia Xiajing. Agora que penso nisso, definitivamente posso tentar obter o primeiro lugar e almejar o seminário de criação. E no dia seguinte, ele avalia: meu espírito se recuperou totalmente, eu tenho 100 esqueletos, e seus atributos chegaram a 2.500. Hoje estou em condições perfeitas. E o Gao Yang levanta a mão, chamando: Chefe Lin! O prota fica incrédulo, as garotas o observam e a Xia Shui chega perto, indagando: você está confiante? E o prota afirma: sim. E ela aperta o punho, declarando: então vamos nos encontrar na academia Xiajing. E o prota concorda, combinado, e o diretor chega, anunciando: esta é uma pedra de teletransporte. Quebre-a ou use seu espírito nela para ser enviado para o local do exame. Deixe-me reiterar mais uma vez. Priorizem a segurança em primeiro lugar durante o exame. Suas vidas são o mais importante. Tudo bem, agora podem ir para o local do exame. E o prota chega no centro provincial do exame de Jiangnin e estima: parece que há mais de 10.000 pessoas aqui. Uma explosão acontece, e alguém grita: torre de teste ativada! E uma porta aparece enquanto alguém instrui: por favor, ouçam as regras com atenção. Nenhum som é permitido, sem perguntas, o não cumprimento acarretará em desqualificação imediata. E um cara questiona: nenhuma pergunta é permitida? E o outro complementa: e se você não entender alguma coisa? Os dois começam a ser teleportados enquanto o instrutor decreta: regra violada, desqualificados. E o prota observa, notando: esse cara parece, pelo menos, ser inteligente o suficiente. E o cara da academia continua: a torre de teste dará testes diferentes para diferentes profissões. Aqueles do tipo de batalha receberão testes de batalha. Os do tipo de suporte receberão várias situações. Haverá o nível normal, o nível pesadelo. Depois de concluir o teste básico, vocês terão 3 níveis para escolher. E também haverá o nível infernal. Os níveis de dificuldade diferentes darão a vocês resultados diferentes. E, por fim, pontos diferentes. Os pontos são seus resultados para o exame, e você pode usá-los dentro das várias academias em que entrarem. Nas academias, os pontos são mais valiosos do que moeda de ouro. E, finalmente, vocês podem usar qualquer equipamento que tenham em mãos agora. Mas vocês não podem usar itens e seus espaços de armazenamento serão selados. Aqueles que violarem as regras serão desqualificados. Todos os alunos façam fila agora para entrar na torre. E o prota deduz: se a província de Jiangnin já tem tantas pessoas fazendo o exame, então o número de examinados em todo o país agora é provavelmente mais de 1 milhão. Parece que eu estava certo. A torre de teste é igual a uma dungeon. Seremos enviados para lugares diferentes de acordo com nossas profissões. E alguém indaga: ah, essa é a nova profissão que a cidade Shihai relatou? Necromante? Pelas informações que eles deram, deve ser um mago do tipo invocação. Espero que esta nova profissão não nos decepcione. Vamos classificá-lo como um mago raro primeiro, e enviar monstros do tipo mago 2 níveis acima dele. E a cena mostra um monstrão enquanto o prota identifica: ó, monstro do tipo mago. E o sistema apresenta: missão, elimine o lobo orc mago. Contagem regressiva, 3, e o prota observa: aquela luz ao redor do monstro não me deixa ver seu nível e atributos, e a contagem chega a 0. Ele utiliza a chama da alma, concluindo: mas isso não importa, ele acaba com o monstrão. E o cara que observa fica sombrio, vendo que o prota gastou 0.1 segundo. E perplexo murmura: o quê? Abate instantâneo? E a cena corta para a sala de controle da torre de teste. Ning Xuanfeng é um dos examinadores, e o outro pergunta: o que veio fazer aqui, Sr. Ning? E o Sr. Ning esclarece: ouvi falar de uma nova profissão, então vim averiguar. E um cara indaga: o que faremos? Ele matou os monstros de forma instantânea. É impossível avaliar a capacidade dessa profissão dessa forma. E o velho Ning reflete: necromante, hein? Se o cenário para a avaliação de uma profissão rara não funcionou, então façam um segundo teste na dificuldade de uma profissão lendária. E o cara olha para trás hesitando: isso não seria meio injusto? E o Ning decide: não importa, se ele matou o monstro imediatamente, daremos a ele hoje os 100 pontos do primeiro lugar. Porém, se ele passar no segundo teste, eu mesmo darei a ele 1.000 pontos extras. E o cara concorda: tudo bem. E a cena corta para o prota. O sistema instrui: complete a segunda parte do teste, elimine o monstro adiante. Homem-lobo feiticeiro, nível 20. E então utiliza a chama da alma, e o cara abisma-se: ó, ele matou com um único golpe de novo. Mas essa é a dificuldade para uma profissão lendária. E o velho Ning intervém:
Não é necessário, continuem. Prossigam para a próxima rodada. E o prota ouve alguém anunciar: candidatos da categoria do cenário de batalha. A primeira rodada do exame acabou. Um total de 10.000 pessoas participaram do exame e 5.000 passaram. E agora anunciaremos o resultado. E a cena corta para Xiaxue, que observa o sistema, com o prota em primeiro lugar, reconhecendo. Eu já sabia que aquele idiota iria obter o primeiro lugar, mas conseguir um tempo de 0.1 é meio absurdo, não? Mas não vou aceitar a derrota. E o cara da guilda dinastia pergunta-se, incrédulo, eu não estou entre os primeiros? Eu deveria estar em primeiro lugar, 0.1 segundos? Mas como isso é possível? Deve ser algum engano. E o prota observa o sistema, refletindo, será que exagerei? E um avaliador anuncia, daremos início à segunda rodada de testes para os candidatos do cenário de batalha. Os praticantes podem escolher a dificuldade. Atenção, vocês podem morrer na segunda rodada do teste, levem em conta as limitações de vocês. Em caso de perigo, gritem por desistência, isso fará o teste de vocês ser encerrado e vocês manterão os pontos que tiverem acumulado. E a cena mostra o sistema informando, duração do exame, 30 minutos. Selecione a dificuldade do exame. Pontos adquiridos ao eliminar monstros na dificuldade normal. 1. Pontos adquiridos ao eliminar monstros na dificuldade pesadelo. 3. Pontos adquiridos ao eliminar monstros na dificuldade infernal. 5. E ele toca o queixo, analisando. Ao que tudo indica, a segunda rodada é para ver quem mata mais monstros em 30 minutos. E a cena mostra Wang Zihao escolhendo a dificuldade infernal e declarando: matar um monstro na dificuldade infernal equivale a matar 5 na dificuldade normal. O cara que conseguiu o primeiro lugar na rodada anterior, eu o vencerei. Nem pense que vai me vencer nessa rodada. E a Xiaxue pondera: os magos elementais não são bons em combate corpo a corpo e nem são tão eficientes enfrentando oponentes mais fortes por conta própria. Minha vitória reside na quantidade. E alguém comenta: ah, a profissão de Berserker é considerada uma das mais poderosas entre as profissões raras. Ele deve conseguir bons resultados. E outro acrescenta: o poder explosivo do mago elemental é ótimo, mas seu poder de corpo a corpo é fraco. A garota é bem inteligente, foi sábia ao escolher a dificuldade normal. E essa é a espiã rara, que por ser forte no combate corpo a corpo, não vê mérito em escolher a dificuldade pesadelo ou a infernal. E outro questiona: ainda não sei qual dificuldade o necromante chamado Lin Moyu escolheu. E o cara mais atrás reclama: saiam da frente, também quero ver. E o prota entende: esse teste vai avaliar a sua resistência. Os candidatos terão dificuldade de lutar de forma contínua por 30 minutos. Isso é muito tempo, mas eu sou uma exceção. E escolhe, anunciando: eu escolho a dificuldade infernal. E a cena corta para o lado de fora, onde alguém constata: surpreso. Ele realmente escolheu a dificuldade infernal. E a velha felicita: você está de parabéns, velho Lu. 2 dos 3 primeiros lugares são seus alunos. E o velho especula: se o Lin Moyu conseguir se tornar o primeiro lugar em toda a província, o velho Lu vai direto para o céu. E a cena corta para a batalha. Um novo guerreiro de elite aparece. E o prota surpreende-se: mas que atributos baixos! E ordena: saiam! E racionaliza, mas é compreensível. A grande maioria dos candidatos seriam eliminados se o teste tivesse uma dificuldade muito elevada. Ele utiliza os guerreiros esqueletos que acabam com os bichos enquanto avalia. Isso é fácil demais. Quando um monstro é eliminado, levam 5 segundos para que outros apareçam. 2 esqueletos são mais que o suficiente. E o pessoal que avalia, sombrios, analisam. Os monstros invocados pelo Lin Moyu são tão fortes assim? É bem mais poderoso que qualquer profissão de invocador que já tenhamos visto. E o outro impressiona-se: ah, ele ainda pode invocar 2 deles? Essa nova profissão é bem mais poderosa do que havíamos imaginado. E o Berserker doidão gargalha, convidando: venham! E um dos avaliadores observa: o candidato Wang Zihao está tão desesperado no teste que nem sequer sabe como distribuir sua energia. Parece que ele está atrás da Xiaxue. E alguém indaga, surpreso: está comendo uma batata doce durante o exame? Esta é a primeira vez na história que algo assim acontece. E outro, irritado, ordena: registrem, registrem, isso tem que ficar marcado na história. É porque o exame é fácil demais para ele. E o examinador Ning toca o queixo, murmurando: esse garoto é bastante interessante. E o Wang Zihao comemora: finalmente acabou. Eu devo ter eliminado uns 50. A dificuldade infernal não é brincadeira. O primeiro lugar dessa vez é meu, certo? E o examinador declara: rodada de teste finalizada. Nessa rodada, houve 5.000 candidatos e 2.700 ficaram feridos ou desistiram. E o Zihao apressadamente pede: falem logo quais são as classificações. E o examinador informa: os 2.400 candidatos restantes podem optar por desistir ou seguir para a próxima rodada de teste. E a cena mostra a classificação. O prota fica em primeiro lugar com 1.600 pontos.
O Uzuomei fica em segundo lugar e a Xiaxue fica em terceiro, com o Wang Zihao em quarto lugar. E ele se espanta, questionando, como isso é possível? Mas que discrepância é essa? O tempo de ressurgimento de cada monstro é de 5 segundos, só dá para matar 12 monstros em 1 minuto. Cada monstro vale 5 pontos, com o limite de 30 minutos, só dá para conseguir no máximo 1.800 pontos. E ele conseguiu 1.605 pontos, ele matou 301. Por acaso, ele não precisava de tempo para matá-los? E no lado de fora, alguém admira-se. Oh, velho Lu, esse seu aluno é completamente absurdo. E o diretor estende a mão, pedindo, acalmem-se. E a velha recorda, Su Qianlin, que era extremamente talentoso, só obteve 700 pontos nessa rodada. E Lin Mohan, apenas 650. E a cena mostra a terceira rodada. Duração do exame, 30 minutos. Você irá enfrentar um chefe. O prota escolhe a dificuldade infernal, deduzindo. Dessa vez é 1 contra um chefe. Eles querem avaliar o limite de combate de cada pessoa. E a cena corta para o chefe, que é o Lobão Capitão, nível 15, 1000 de força, 800 de velocidade, 500 de espírito e constituição 1000. Habilidade, corte vendaval. E o prota questiona-se, esse é o chefe da dificuldade infernal? Ele nem se compara ao monstro de elite da dungeon da mina Shihai. E percebe, já entendi que eles não irão realmente enviar um monstro da dificuldade infernal. E puxando os esqueletos comanda, saiam. E admite para si, isso me deixa meio decepcionado. O teste é composto de 5 rodadas, espero que as 2 últimas sejam mais desafiadoras. E o Zihao, completamente loucão, gargalha, rugindo. Morra! A Xiaxue ataca o bichão e a mulher se esconde, preparando-se para atacar. E o esqueleto utiliza uma habilidade de fúria, enquanto os examinadores, boquiabertos, comentam. Ele matou num instante de novo. E consegue utilizar habilidades? Mas que tipo de invocação é essa? Ele continua fazendo isso. Esse Lin Moyu já está indo longe demais. E outro lamenta. Sinto que nós não estamos conseguindo avaliar a real extensão de seu poder de batalha. E o avaliador Ning sugere. Vamos aguardar a 5ª rodada do teste. Se ele pretende conquistar o primeiro lugar da província, ele terá que passar na 5ª rodada. Mas eu ainda não acho que a 5ª rodada seja capaz de avaliar o verdadeiro poder dele. E o prota observa a classificação. O Gao Yang fica na posição 670 e o prota arregala os olhos notando. O Gao Yang também está se esforçando. E o avaliador anuncia. Daremos início à 4ª rodada do teste. A dificuldade da 4ª rodada será aprimorada e o nível de perigo também será drasticamente elevado. Escolham se continuarão ou desistirão. E o Zihao anima-se. Vai começar a 4ª rodada. É a minha chance. Ela está vindo. E o avaliador informa. Com as suas qualificações atuais, vocês não terão dificuldade para ser admitidos nas 100 melhores universidades do Império. Não houve nenhuma desistência. Nós respeitaremos as decisões de vocês. As regras da 4ª rodada do teste são as seguintes. Cada um de vocês enfrentará 10 ondas de ataques de monstros, cada onda com um total de 100 monstros. Após 1 minuto, mesmo que não tenham eliminado completamente a onda anterior, a próxima onda de monstros será regenerada. A última onda de monstros será liderada por um monstro-chefe. Só passarão no teste após matar todos os monstros. Cada monstro possui um valor de 10 pontos. Ao concluir todos os níveis, os pontos são duplicados, convertendo-se em um total de 2.000 pontos. E a cena mostra os monstros aparecendo. E um avaliador desafia. Quero ver como ele vai se sair nesse teste. A melhor forma de enfrentar um invocador é eliminando-o. Dessa vez, Lin Moyu está com problemas, não está? E o avaliador Ning opina. Acredito que essa rodada não será suficiente para detê-lo. E a cena corta para o prota que convoca. Hora de se exercitarem, meus guerreiros. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!